Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu estou fazendo aí a continuação da nossa aula, né? Trabalhando aí os sistemas conservativos, certo? Conservação da energia. E aí, pessoal, ó, tem um exercício que ele fala para vocês aí, ó, na figura a seguir, o cilindro de 4 quilos de massa acoplado a uma barra, ele desliza sem atrito, tá, gente? Ó, para garantir aí a conservação da energia. O cilindro está ligado ao ponto O por meio de uma mola de constante elástica igual a 600 newtons por metro e comprimento natural de 10 centímetros. Ou seja, pessoal, se a mola ela tem um comprimento natural de 10 centímetros e aqui eu tenho 15 centímetros, então quer dizer que a mola já está deformada aqui nesse ponto, tá, gente? Então eu tenho energia potencial elástica aqui no ponto A, tá certo? Sabendo que o sistema foi solto do repouso, determine a velocidade do cilindro ao passar pelo ponto B, 20 centímetros abaixo de A. Então, ó, aqui eu velocidade inicial zero, tá? Porque ele estava em repouso. E aí ele quer saber qual é a velocidade ao passar por esse ponto B. Pessoal, o que acontece? Ó? Nós estamos trabalhando aqui energia mecânica. Então eu posso falar que a energia mecânica aqui do ponto A, ela vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Tá certo? Só que nesse caso, gente, ó, se eu considerar aqui como nível de referência, então eu vou ter altura no ponto A, então eu vou ter a energia potencial gravitacional, eu tenho a energia cinética e mais energia potencial elástica lá no ponto A. Ponto B, pessoal, mesma coisa. Energia potencial gravitacional, energia cinética e energia potencial elástica. Se tiver as duas energias potenciais, tá, gente? Pode colocar aí as duas. Tá? Quando nós falamos que a energia mecânica ela é a soma da cinética com a potencial, você pode ter tanto a potencial gravitacional como a potencial elástica. Tá certo? Então, ó, lá em cima, ponto A, como eu não tenho velocidade, eu não vou ter energia cinética. Aqui embaixo, ponto B, como eu vou considerar a altura zero, então eu não vou ter energia potencial gravitacional. Ok? Então o que vai ficar? Ó? Energia potencial gravitacional lá no ponto A, energia elástica, a potencial elástica lá do ponto A, e aqui no ponto B eu vou ter a cinética e vou ter a potencial elástica. Ó. A mola esticou mais, certo? Então vou ter aí energia potencial elástica também. Substituindo os valores, gente. Então a massa desse cilindro são 4 quilos. Nesse caso eu não posso cancelar a massa, tá, gente? Porque eu não tenho a massa em todos os membros. Então, ó, massa 4 quilos, gravidade 10, altura 20 centímetros, então vou colocar em metros, 0,2. Cada mola, constante elástica 600. Pessoal, aqui em cima, como a mola ela tem um comprimento natural de 10 centímetros, então aqui em cima ela tem uma deformação de 5 centímetros. Só que aqui embaixo, tá, gente, ó, se a gente olhar aqui, isso daqui vai formar um triângulo pitagórico, né, ó, 15, 20, 25, vai ter aqui a mola nessa posição aqui. Então, ou seja, pessoal, ela tendo 25, ela vai ter uma deformação de 15 centímetros, certo? Aqui no ponto B.
certo? Então, ó, ponto A, deformação 5 centímetros. Não se esqueçam de transformar em metros, tá, gente? Um erro muito comum é deixar valores em centímetros, tá? Ó, tem que transformar para metro. Massa 4. Velocidade. O K. Deformação aqui no ponto B vai ser de 15 centímetros. Vou colocar em metros também, dividido por 2, certo? Então aqui vai dar 40 vezes 0,2 vai dar 8. Mais aqui vai dar 300 vezes, tomem cuidado com isso aqui, tá, gente? Quando nós fazemos aqui o quadrado, vai dobrar o número de casas decimais, tá? Então vai ficar 0,0025. Aqui 2 VB ao quadrado. 300. 15 ao quadrado dá 225, certo? Mas aquela mesma coisa, tá, gente? Ó, eu tenho duas casas decimais, ó, vão ficar 4 casas decimais. Tá ok? Uma coisa que eu costumo comentar aqui com os alunos, tá, gente? Essa multiplicação aqui, ó, muitas vezes, para deixar ela mais simples, você pode tirar, né? Isso aqui é só um comentário à parte, tá, gente? Você pode tirar aqui, ó, 2 zerinhos e tirar 2 zerinhos daqui. Por quê? Aqui eu tenho 10 ao quadrado, aqui eu tenho 10 a menos 2, certo? Então essa multiplicação, gente, é a mesma multiplicação de 3 vezes 0,25, certo? Mesma coisa se aplica aqui. Eu posso tirar aqui, ó, 2 zeros e eu tiro 2 casas aqui. Tá como se eu estivesse multiplicando por 100. Então aqui também seria a mesma coisa que 3 vezes 2,25. Então ajuda para vocês fazerem uma conta um pouco mais rápida quando vocês têm aí essa quantidade de casas decimais, tá? Então, ó, fica 8 mais 0,75 e aqui 3 vezes 2,25 vai dar 6,75. Tá? Então fica mais fácil, tá, gente? Ó, então aqui vai dar 8,75 menos 6,75, certo? Aqui vai dar 2, dividido por 2, então vai dar 1. Então a velocidade de B vai ser raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo, certo? Então esse cilindro ele vai ter uma velocidade de 1 metro por segundo quando ele estiver passando pelo ponto B. Tá ok? Exercício 5, pessoal. Um corpo de 1 kg de massa é solto do repouso de uma altura de 1,5 m e desce uma rampa até atingir a mola de constante elástica 500 newtons por metro. Sabe-se que o atrito só atua no trecho AB e que o seu coeficiente vale meio. Determine a deformação máxima da mola, assumindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então aqui eu vou ter um atrito nesse pedacinho aqui, tá? Então, consequentemente, tá, gente? Se eu tenho um atrito, eu vou ter um trabalho. Então eu falo aqui o seguinte, que haverá um trabalho das forças não conservativas, que nesse caso aí vai ser o trabalho do atrito, certo? E isso daí vai ser igual à variação da energia mecânica. Nesse caso, tá, gente, como eu estou trabalhando com o atrito, então ficaria trabalho do atrito seria igual
a energia mecânica... Vamos colocar pontos aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil, tá? Como eu tenho A e B, só para não confundir, eu vou colocar ponto X e o ponto Y. Ah, então seria energia mecânica do ponto Y menos energia mecânica do X. Pessoal, força de atrito. Força de atrito, ó, eu vou calcular separado. O que é força de atrito? Força de atrito é o coeficiente vezes a normal, certo? Ele deu que o coeficiente vale meio. O que seria normal? Como essa superfície é uma superfície horizontal, então a normal ela vai ser igual ao peso desse corpo. Como ele tem 1 kg de massa, então o peso do corpo vai ser 10. Então a força de atrito que vai atuar aí seria uma força de atrito de 5 newtons. Como é que eu determino o atrito, o trabalho da força de atrito? Seria a força de atrito vezes o deslocamento, vezes, no caso, pessoal, o cosseno de 180, tá? Porque a força de atrito ela vai atuar no sentido contrário, certo? Cosseno de 180 vale menos 1. Energia mecânica em Y. Então eu vou ter aí a energia cinética mais energia potencial em Y. Menos a energia cinética mais a potencial em X. Substituindo aqui, ó, força de atrito vale 5, deslocamento 1 metro. Pessoal, como é a deformação máxima da mola, ela vai ter deformação máxima quando esse corpo parar. Tá? Então a energia cinética desse corpo aqui em Y vale 0. Tá certo? Lá no alto, pessoal, eu tenho energia potencial, mas como ele é solto do repouso, então eu não vou ter energia cinética, tá certo? Então, como a velocidade aqui vale 0, velocidade inicial, então não vai ter energia cinética lá no alto também. Então eu vou cancelar as duas energias cinéticas, tá? Eu vou ter apenas energia potencial aqui no Y, potencial elástica, tá certo? E a potencial gravitacional lá no X. Então vai ficar K x² sobre 2, potencial em Y, e potencial gravitacional aqui no X. Então aqui vai dar menos 5. Massa do corpo 1 kg, gravidade 10, altura 1,5. Certo? Então vai ficar menos 5, mais 15, certo? É igual a 250 x². Então aqui vai dar 10, né, gente? 10 dividido por 250, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1 sobre 25 daria 1/5. 1/5, pessoal, é igual a 0,2 metros aí. Certo? Então vai deformar essa mola 0,2 metros. Tá ok? Pessoal, mais um exercício aqui. Exercício 6. Nós temos um corpo que ele tem 2 quilos, ele está caindo aí de uma certa altura, tá?
a mola ela não está deformada, e ele quer saber, gente, a deformação da mola quando a velocidade do corpo for máxima. Gente, ó, vamos entender quando que a velocidade do corpo vai ser máxima. Enquanto ele está caindo, gente, tem uma resultante para baixo, que é quem? O peso. Quando ele se choca com a mola, vai ter uma força que vai ser aí a força elástica da mola. Então, num momento intermediário, eu teria o peso para baixo, eu teria a força elástica para cima. Esse corpo ele só vai... percebam, tá, gente, que no início o peso é maior do que a força elástica, tá? Porque a mola no começo ela não está muito deformada, tá? Então a força elástica é pequena. Então, como eu tenho uma resultante para baixo, o corpo ainda vai ganhando velocidade, certo? Quando que a velocidade do corpo vai ser máxima? Quando a força-peso tiver o mesmo valor da força elástica. Aí eu vou ter uma resultante igual a zero, aí a velocidade vai diminuindo até parar, tá, gente? Como a mola ela vai aumentando o valor dessa força aí para cima, né? Então, a partir desse momento, a força elástica aumenta mais do que o peso, o objeto começa a diminuir a velocidade, tá? Então, ó, na velocidade máxima, a força elástica vai ser igual ao peso. Certo? Então é isso daqui que a gente vai ter que utilizar aqui na letra A. Qual a deformação da mola quando a velocidade do corpo for máxima? Pessoal, então, ó, na velocidade máxima, força elástica é igual ao peso. Força elástica, pessoal, lei de Hooke, né? Então, K vezes X igual a massa vezes gravidade. Tomem cuidado para não confundir com a fórmula da energia, tá certo? Força é só K vezes X. Então, o K vale 200, o X é o que eu estou querendo descobrir. Massa do corpo 2 kg, gravidade 10. Então, X seria igual a 20 dividido por 200. Então, essa deformação máxima seria de 0,1 metro. E aí ele pergunta, qual que é essa velocidade máxima? Aqui na letra B, gente, aí eu vou utilizar o conceito de energia, certo? Então eu vou fazer assim, ó, energia mecânica lá em cima, vou colocar aqui ponto A, vai ser igual a energia mecânica aqui no ponto B. Então, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Eu vou considerar essa linha aqui, tá, gente, ó, como nível de referência. Eu vou medir a altura daqui para cima, tá certo? Vou utilizar exatamente essa linha aqui como nível 0 aí, tá? Então, ou seja, pessoal, como esse corpo ele foi abandonado do repouso, então nós não vamos ter energia cinética lá no ponto A, porque a velocidade vai ser zero. Mas eu vou ter energia potencial gravitacional. Só que tomem cuidado, tá, gente, ó, porque essa altura HA é em relação a esse nível de referência, tá? Ou seja, seria os 15 centímetros mais os 10 centímetros de deformação. Então, na letra A nós achamos que a deformação vale 10, tá? Então eu vou ter que colocar 25 centímetros aqui nessa altura, tá? Energia cinética, mVb ao quadrado sobre 2, mais a potencial. Só que a potencial que nós vamos ter aqui, ó, é a potencial elástica, tá? Ó, kx² sobre 2, certo? Então, ó,
corpo tem 2 kg de massa, gravidade 10, altura 25 centímetros, massa 2, velocidade é a que eu estou querendo descobrir, K200, deformação, que ele vai ter a velocidade máxima, seria 0,1. Pode até cancelar aqui, né, gente? Ficar mais fácil. Então aqui vai dar 2,5, 10 vezes 0,25, 2,5 vezes 2 vai dar 5. Então vai dar 5, VB ao quadrado. Aqui vai dar 100. 100 vezes 0,01 vai dar 1. Tá? Então, VB ao quadrado igual a 4. Então, raiz quadrada de 4, 2 metros por segundo. Certo, pessoal? E para a gente finalizar, esse exercício aqui que não tem muitos valores, tá, gente? A gente vai ter que trabalhar aí com as letrinhas do problema e vamos lembrar um pouco aí do conceito de forças aí no movimento vertical. Tá? Então nós temos aí, ó, uma montanha russa, você tem aqui o carrinho. Esse carrinho ele vai passar aqui pelo ponto B e C, vai fazer um looping. E aí eles falam assim, ó, desprezando todos os atritos, então sistema conservativo, e supondo que o carrinho seja abandonado em A, então velocidade inicial 0, determine o menor valor de H para que o carrinho efetue a trajetória completa. Pessoal, então, ó, para ele conseguir efetuar a trajetória completa, ele tem que passar aqui por esse ponto B. Aqui em cima, aqui, ó. Tá? Para ele passar pelo ponto B, gente, ele tem que ter uma velocidade mínima possível. Então, como é que ficam as forças lá em cima? Eu tenho peso normal e a resultante centrípeta também está atuando aí para baixo. Certo? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou ter que, na velocidade mínima possível, a minha normal vai ser igual a 0. Certo? Então, eu teria resultante centrípeta igual ao peso. Substituindo os valores aqui, tá, gente? Cancela a massa. Eu vou ter que a velocidade mínima é igual a raiz quadrada de RG. Tá ok? Então, só para a gente saber aí o que nós temos que determinar. Tá bom? Pessoal, aí eu considerando o sistema conservativo, né, que ele está falando para desprezar todos os atritos, então eu posso considerar que a energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B. Ponto A, energia cinética mais potencial. Mesma coisa aí para o ponto B. Como eles falaram que partiu do repouso, então eu não vou ter energia cinética lá no ponto A. Então o que eu vou fazer? Ó? mg, altura do ponto A. Aqui a energia cinética, m, VB ao quadrado sobre 2. E a energia potencial do ponto B. Energia potencial do ponto B, mg, altura do ponto B. Percebam, tá, gente, que nesse caso dá pra gente cancelar aqui as massas. Quem será essas alturas aí? Então ficaria assim, ó. G, HA. Quanto que vale a velocidade do ponto B ao quadrado? Ó? Velocidade ao quadrado, gente,
seria G vezes R. Tá certo? Então ficaria aí G vezes R o raio aqui eles estão colocando aqui letra maiúscula, tá, gente? Ó. Então G vezes R dividido por 2. Mais... Qual que é a altura do ponto B, gente? Pessoal, a altura do ponto B, vocês não concordam que são 2 R's, né? R mais R, tá? Então, 2 R's, né? Olha aqui, pessoal, que acabou aparecendo a gravidade em todos os membros. Vamos cancelar essa gravidade aí. Então, a altura do ponto A seria 2R mais R sobre 2, vai dar 5R sobre 2. Certo? Essa daí vai ser a altura do ponto A. Aí, pessoal, na letra B ele fala assim, ó. Qual o valor da força que o trilho exerce sobre o carrinho no ponto C, neste caso? Pessoal, então, ó, lá no ponto C tá aqui, tá na lateral, tá, gente? Então, quando o carrinho passa por aqui, ó, eu vou ter a normal para cá. Então, a normal ela vai ser igual aí à resultante centrípeta, tá certo? Mas vamos determinar aí o valor da energia, né? Energia mecânica do ponto A igual a energia mecânica do ponto B, aliás, ponto C agora, tá? Energia mecânica do ponto A nós já vimos, né, gente, que vale a energia potencial gravitacional, tá? Então vai ficar M, G, a altura do ponto A nós já determinamos, tá? 5R sobre 2. Ponto C. Ponto C, gente, eu vou ter energia cinética e vou ter energia potencial gravitacional, tá? Só que a altura do ponto C, gente, é o próprio raio, tá? Então vai ficar mg vezes o raio, a altura do ponto C, mais a energia cinética, mvc ao quadrado sobre 2. Aqui eu posso cancelar as massas. Então eu vou ter que a velocidade aí do ponto C vai ficar 5R sobre 2G menos GR. Pessoal, aqui, ó, eu vou ter, na realidade, 2,5 menos 1. Então vai dar 1,5. 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então ficaria 3GR, o valor aí da velocidade do ponto C ao quadrado. Deixar o valor aí da velocidade ao quadrado, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que aqui no ponto C eu vou ter a normal para cá e a resultante centrípeta também vai estar para cá. Então eu vou ter resultante centrípeta igual a normal, que é o que eu estou querendo determinar, certo? Então o que é a resultante centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio. O v ao quadrado, pessoal, eu acabei de calcular, ó, 3gr. Dividido por r. Então a gente acaba cancelando aqui o raio. Então eu vou ter que a normal naquele ponto C vai ser igual a 3mg. Então tá aí, tá, gente? Muitas vezes, tá, gente, eu comento com vocês direto isso, né? Muitas vezes vocês não gostam, né, de um exercício que falta valores.
certo? Que a gente tem que trabalhar simplesmente com as letras, tá? Mas são exercícios que vocês não perdem tempo calculando, tá? Então você trabalha só a questão matemática, certo? Então são exercícios assim no vestibular, eles usam bastante esse tipo de exercício, tá, gente? Exatamente por questão do tempo de vocês, tá certo? Bom, turminha, por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.